Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Mudando de Assunto. Pode. Inclusive, vamos começar com um tema que para mim foi, assim, eu acho que a questão principal dessa mudança toda. Me diz, Amandita, qual foi sua primeira impressão assim que você chegou, de mala e cuia, filhos e tudo mais, e essa adaptação com os Uau, ticos, como que foi tudo isso? uau. A gente não faz ideia como vai ser, né. Mas uma coisa que eu tentei, não sei se você eu acho que no seu caso, que foi uma confusão de sentimentos, tudo ao mesmo tempo, né, eu acho que eu consegui processar um pouquinho melhor, eu tive um pouco mais de tempo para processar Uma isso. preparação, né, você já Eu acho que estava eu tive um pouquinho de preparação e eu tentei não criar muita expectativa, porque eu sabia que se eu tivesse criando muita expectativa, a minha frustração ia ser muito maior. Então eu não criei muitas expectativas, eu falei: "Eu vou, eu chego e eu vejo como que vai ser". De preparação, o que eu tentei fazer foi um curso de espanhol. Então eu consegui fazer um curso ali por 3, 4 meses para eu conseguir me comunicar o básico, sabe, pedir um pão na padaria, pagar alguma coisa, receber alguma encomenda, então eu fiz o básico do básico. Mas aí chegamos aqui, e aí, o que que eu faço? É uma sensação, é muito estranho, é muito intenso, né, porque os maridos, eles chegaram e eles já têm a rotina deles, eles vão para o escritório todos os dias, eles já almoçam com as pessoas, eles já conhecem um pouco mais o lugar. As crianças, eles estão ali pelos adultos, né, eu vim com o Bento com 2 anos e o Antônio com 4. Uma coisa que todo mundo fala: "Meu Deus, você mudou com 2 crianças pequenas". Sim, eu mudei com 2 crianças pequenas, Meu Deus, mas loucura. o fato de eu ter 2, isso facilitou muito, porque eles se bastavam em muitos momentos, sabe. Ótimo isso. Então, assim, eles brigavam também, a intensidade, né, de estar muito tempo junto também, mas, assim, eles se bastavam em muitos momentos, então eles brincavam muito juntos, eles brigavam muito juntos pelos mesmos brinquedos, mas eles Irmãos. brincavam, eles estavam vivenciando aquilo junto, né. E aquilo que eu falei em outro episódio, o fato de termos ficado muito tempo longe do papai. Então, assim, a gente queria estar junto do papai, então, assim, a gente estava valorizando cada momento, né. Uma coisa que eu me desafiava todos os dias, todos os dias a gente ia para o parquinho. Então, assim, eu colocava os 2 no carrinho e a gente ia para algum parquinho. Fiz algumas amizades com o meu espanhol, assim, que era terrível, não que ele seja bom hoje, mas ele era terrível. Mas assim, eu senti acolhimento de algumas pessoas, outras só me olhavam, e aí você sente aquela diferença cultural, a diferença de traços também, né, eu tenho traços que não são nada espanhóis. Então assim, as pessoas me olhavam, as pessoas, né, e ali às vezes me perguntavam, outras não, só me mediam. Mas ali eu me desafiava todos os dias e falava: "Não, eu vou para o parquinho", e aí na volta do parquinho a gente passava em algum lugar e comprava alguma coisa, ou no mercado, ou numa padaria, enfim. Mas tinha dias, que assim, eu olhava para as crianças, eu falava: "Não, eu vou ligar a TV, vocês vão ver TV, e eu não quero ouvir o espanhol, eu não quero falar espanhol, eu não quero pensar em espanhol". Então assim, eu acho que num processo de adaptação, óbvio, o Daniel se adaptou primeiro. E não tô falando que para ele foi fácil não, ele teve as dificuldades dele, ele teve os desafios dele, mas nesse processo de adaptação acho que ele foi primeiro, as crianças em segundo, porque, nós chegamos em abril e só em setembro eles foram para a escola. Mas nesse meio aí a gente teve verão, então a gente conseguiu fazer viagens, a gente conseguiu estar de férias em família, coisa que eu não lembro quando foi a última vez que a gente conseguiu fazer. Então eles conseguiram ter o papai ali na intensidade, eles conseguiram desfrutar de uma casinha nova e da nossa nova casa, que foi realmente a casa que a gente chegou, porque a gente chegou e a gente ficou num apartamento temporário. E aí depois de 3 meses a gente realmente alugou o apartamento que a gente está até hoje. Então a gente pôde ir na IKEA, comprar as nossas coisas, o quarto dos meninos, que é tudo um Faz processo de tudo. adaptação, né, de identificação, de olhar e falar:
esse quadro é meu, eu que comprei, né, por mais que a casa não seja nossa, seja uma casa alugada, Você vai dando sua cara, né. a gente vai dando a nossa cara, então a gente, teve todas essas etapas aí. Então assim, e aí em setembro eles começaram na escola, que nem sei se eu vou falar disso nesse episódio, a gente pode falar num próximo episódio, porque são muitas camadas. Mas aí eles ali mesmo com todas as dificuldades que eu tenho certeza e eu valorizo muito o processo de adaptação deles, mas eu acho que eles tiveram ali, e eles se adaptaram, e eu, assim, em último, dependendo da pessoa que me pergunta até hoje, se é uma pessoa assim que acabou de me conhecer e tal, né, eu vou ter pouco tempo pra falar com aquela pessoa, se a pessoa me pergunta: "E aí, adaptada?", talvez eu falo: "Sim, adaptada, tô bem e tal". Mas se é uma pessoa que eu tenho mais intimidade, uma pessoa que talvez eu queira me abrir, ou uma pessoa que tá vindo pra cá, talvez eu fale: "Não, eu ainda estou me adaptando". E às vezes as pessoas fazem assim, de tipo: "Mas você já vai fazer Caramba, 3 anos e ainda não se adaptou?". Não, porque eu vim pra cá com 35 anos. E eu demorei pra entender muitas coisas no Brasil, na minha vida, na minha rotina, eu demorei 35 anos pra me conhecer, pra me, sabe. Então por que que em 2 anos eu tô esperando que eu já tenha me adaptado? Não, tem muitas primeiras vezes que eu ainda vou viver aqui na Espanha, que eu espero viver aqui ainda na Espanha. Então assim, não, eu ainda estou me adaptando. Hoje, muito mais do que ontem, muito mais do que o ano uhum. passado, com maturidade, com experiências, com pessoas ao meu redor que me trazem conhecimento, me trazem leveza, me trazem colo. Mas eu ainda estou em processo de adaptação, sabe. Amo morar em Madrid, amo a minha vida em Madrid, não me vejo morando de novo no Brasil, isso é até um assunto para um Podemos episódio. trazer isso, é. Não me vejo morando no Brasil, óbvio que se eu tiver que voltar, eu sei que lá é minha casa, é meu país. Como eu falei lá no começo, eu sempre levantei a bandeira e vou continuar levantando a bandeira que sou brasileira, sou latina, amo meu país. Mas eu não me vejo hoje morando no Brasil. E eu amo a Amanda que eu sou hoje. Eu acho que isso me traz uma leveza, isso me traz algo que me faz querer continuar aqui, que me faz querer cada vez mais fazer raízes, criar raízes aqui, sabe. Eh e tem um outro ponto, Su, que eu acho que aí a gente se identifica também, a gente pode falar sobre ver os nossos filhos. Eu não sei se eu estaria tão adaptada aqui se eu não tivesse os meninos. Ver os meninos se adaptando, ver os meninos eu vou nas reuniões da escola, assim, eu saio chorando de todas. Antes de ir eu vou chorando, na reunião eu choro e saio de lá chorando. Porque, assim, as professoras falam pra gente, eu nunca ouvi eles falando em português. Não, eles falam perfeitamente o espanhol. Ma n Não, nunca vi falar nenhuma palavra em português. Eu falo assim: "Gente, como assim?". A criança tem 6 anos, sabe, e fala perfeitamente português, perfeitamente espanhol e ainda tem um inglês ali no meio. O Bento também, o Bento veio com 2 anos, ele completamente alfabetizado em Alfabetizados espanhol. aqui, né, são espanhóis. Exato, exato. Eu faço a continha ali, o Bento, ele tem mais tempo de Espanha do que tempo de Brasil. Ele tá mais tempo aqui na Espanha do que ele teve na vidinha dele do Brasil, sabe. Então assim, é um processo muito maluco, eu acho que a gente vai falar até meio superficial daqui, e depois a gente pode trazer, lances desse processo de adaptação em outros episódios e abranger um pouco mais. Mas assim, não foi fácil, teve muitos dias. Eu acho que eu posso encerrar a minha fala falando sobre a minha fé. Eu sempre fui uma pessoa de muita fé. Eu sempre acreditei muito em Deus, eu sou devota de Nossa Senhora. Eu sempre botei meu joelho no chão, sempre pedi a ele e a minha Nossa Senhora para as coisas acontecessem, ou no sentido de agradecer mesmo, sabe. Hã. Gratidão pela minha vida, gratidão por tudo que está acontecendo, mas a minha fé e a minha me fugiu a palavra. A minha Perseverança. intuição, Sim. o quanto elas gritaram, elas explodiram depois que a gente imigrou.
Então, assim, a forma que eu escuto Deus, a forma que eu sinto Deus nas pequenas coisas, sabe, Su, desde o momento que a gente vendeu nosso apartamento, a gente vendeu o nosso carro, a gente já estando aqui, desde o dia que a gente decidiu alugar o nosso apartamento no Brasil, e a gente alugou no mesmo dia que a gente anunciou, sabe, assim, a pessoa foi e eu chorando ali, a forma como eu consigo ensinar os meus filhos sobre os meus sentimentos. Então, assim, eles me viam chorando, os 2 assim, de tipo: "Meu Deus, o que que a mamãe tem?". E eu consegui falar pra eles: "A mamãe tá triste, a mamãe não tá bem, a mamãe tá com saudade". E em nenhum momento a saudade era de querer voltar, mas era a saudade de quem eu era. E de quem eu não sabia o que eu podia ser aqui, Uhum. sabe. Já falei e ainda não vou entrar nesse assunto, mas eu perdi meu pai, então eu perdi meu pai ali no primeiro ano da minha adaptação. Eu estava toda atrapalhada, ainda nem sabia quem eu era, aonde eu ia, o que que eu ia fazer. Puf, perdi meu pai. Isso. Mas o que eu quero falar disso, né, da perda do meu pai, de viver um luto também na imigração, é o quanto eu pude ensinar os meus filhos sobre adaptação. Sabe? E isso, eu acho que se eu tivesse no Brasil, eu não posso falar com certeza porque eu não estou lá, eu estou aqui. Mas eu acho que eu não seria, eu encerro falando isso, eu acho que eu não seria a mãe que eu sou para os meus filhos sendo aqui. Eu acho que no Brasil, as possibilidades, as coisas que eu estaria vivendo, eu não seria a potência, eu posso falar com todas as palavras, eu não seria a potência de mãe que eu sou para os meus filhos aqui. Então, é falando um pouco por cima, né, a gente não entrou em detalhes, em dores, em coisas, mas só um resumo, não é fácil. Dentro do meu alto privilégio, não é fácil, mas eu acho que hoje eu olho para trás nesse processo de 2 anos e meio e eu só tenho a agradecer, assim, a potência que eu me tornei e que eu sou hoje como mulher e como mãe, é graças a essa mudança de vida, sabe. E aí me fala de você, como que foi chegar, como que foi se ver 2 crianças e neste bolo todo, em outro país, em outro clima, me conta. Ai, primeiro que é tão bom escutar, né. Eu adoro, me fortalece, faz com que a gente se inspire, mesmo por já ter Sim, passado por isso, te sim. escutar é muito Sim, bom. mas faz a Bom, gente lembrar de pequenos detalhes e falar: "Cara", é, e valorizar aquilo que a gente viveu, né. eu sou muito prática com algumas coisas da vida, assim, eu sou muito adaptável. Então, por mais que tenha esse medo, tal, não sei o quê, porque tem, né, o novo dá medo, né, como que vai ser, tal. Eu sou uma pessoa que tende a ser mais ansiosa em algumas situações, mas eu sou muito adaptável. Então eu acho que eu tenho isso a meu favor. Então mesmo com essa mudança tão grande, eu sabia que ia dar tudo certo. E eu Bom. sabia que eu tinha que ser muito forte para passar isso para as crianças. Porque a gente sempre escuta assim: "Ah, e aí como tá a adaptação? E as crianças estão bem, né, porque criança se adapta super rápido". E eu sempre fiquei com esse questionamento na cabeça, eu falo: "Não, a criança se adapta rápido em termos de língua, em termos desse Uhum. aprendizado, mas, eles ainda estão aprendendo a lidar com sentimento, muda muito a rotina, novas pessoas, enfim, você chegar no meio desse furacão, né, porque a gente chegou em dezembro, eles começaram a escola em janeiro. Nossa. Quer dizer, já tinham 4 meses de aula, que aqui o ano escolar é diferente do Brasil, então eles já chegaram numa turma que já estava rolando Andando, ali né. 4 meses e na frente ainda, numa outra sala, Ah, numa porque eles outra uma pularam de turma série. avançada sim, então pularam para uma turma avançada sem saber a língua, né. Nem deu tempo da gente se preparar para aprender espanhol em 1 mês, né, 2 meses Exato. de mudança, a gente fazia Duolingo, o básico. Então, assim, a língua, o aprendizado, eu acho que foi muito rápido mesmo, essa adaptação foi ótima e eu não me preocupava tanto com isso. Eu sabia que isso Eles vai acontecer, chegaram gente, criança. eles chegaram com que idade, Su? O João 10 e a Nina 8. Mas são Assim, idades bem ali, né,
pré-adolescência, mudança de É. que difícil. É difícil e eu estava muito preparada para isso mentalmente, sabe. Eu falei por isso que eu preciso ser forte, porque eu sei que esse blá 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 de criança se adapta fácil, para mim tá no aprendizado, tá nessa evolução, mas Sim. é isso, o sentimento, sem a família, como que vai ser. E a gente chegou, graças a Deus, a gente estava nesse período, assim, de férias, né, então deu para aproveitar também, assim como você, um mês Que bom. juntos, curtindo, com aquela curiosidade de: "Ai, vamos para tal cidade agora, vamos conhecer tal coisa, vamos experimentar os churros daqui, se é diferente do Ah, Brasil, que como que legal. é?". Então foi gostoso por isso, mas aí chega a escola. O primeiro dia foi ótimo e eu estava super apreensiva, assim, internamente, por fora. "Ai, vai ser demais, que não sei o quê, coisa", estava super apreensiva. O primeiro dia foi ótimo. O segundo dia, já voltaram, assim, tristes, hã, É que sabe, primeiro é precisando daquele novidade, né. apoio. É, pois é. E aí foi muito difícil, por exemplo, a Nina sempre foi mais despachada, assim, então é engraçado que ela ia nas festinhas, todos os pais depois me contavam: "Não, ela estava ensinando português aqui, né". "Por quê?". "Eles que aprendam a falar minha língua". "Ela estava ensinando português pra Maravilhoso. turma aqui, não sei o quê", então ela tem esse jeito dela de se adaptar legal. O João, por exemplo, ele é muito focado, muito estudioso, então entrar num ritmo em outra língua, para ele pegar ali, né, já fazer prova, tal, não sei o quê, isso daí eu senti que deixou ele um pouco mais apreensivo. E eu sempre falei para eles que né, a gente preza muito pela educação aqui, a gente Hum, acompanha, assim, na risca, sabe. E foca muito nisso. Mas eu quis tranquilizar tanto eu quanto o Cleiton, falou: "Nesse momento, sinceramente, vocês estão entrando há 4 meses adiantado numa sala nova, numa língua diferente. A gente quer que vocês se sintam confortáveis para falar, para se comunicar. Então, assim, a gente vai, óbvio, cobrar de vocês e ver o esforço de vocês, né, porque sim. não é para também: 'Ai, vou ficar tranquilo, não preciso estudar Lógico, esse ano'". lógico. Não, a gente sempre fala: "A nota boa é consequência do seu esforço, se a gente viu que você teve aquele esforço e mesmo assim não tirou nota, que a gente está em fases diferentes de filhos, né, amiga, Sim, eu sim, tenho essa sim. cobrança maior. Então, se viu que não tirou nota e viu que teve o esforço, tudo bem, vamos dar um jeito, vamos atrás, vamos ver o que pontualmente a gente precisa focar para dar certo e vai sair essa nota". Então, mesmo tranquilizando, assim, eu via que eles ainda, ficavam muito apreensivos, né, porque é uma coisa que a gente cobra, mas a gente quis estar ali do lado tranquilizando. Foi um mês mais difícil dessa nossa chegada, mas deu tudo certo, agora eles estão super bem, os professores nas reuniões falam assim, né: "O João é uma máquina, nossa, a Nina tá indo Hum, super bem, que não sei o quê", e isso, ufa, dá aquele alívio. sim, Mas sempre foi uma preocupação, essa adaptação, porque as pessoas pensam que adaptar: "Ah, não, a criança é fácil, não, a gente tem que estar muito atento aos sentimentos e por isso que eu quis sempre passar, assim, muita segurança, sabe, para esse bom, acho que ter essa estratégia também quando se muda em família, você tem que pensar muito bem como você vai conduzir, porque eu exato. acho que a gente é muito pilar, né, da família, em todos os Eu não aspectos. tinha essa dimensão, assim, hoje eu tenho, e eu sei que foi mais fácil, porque eu estava ali, sabe. É, com certeza. E a minha primeira impressão daqui foi a mais maravilhosa possível, né, a gente Ai, que vinha de delícia. uma noite aí sem dormir, né, de viagem, porque eu saí de Porto Alegre, não saí de São Paulo, então teve isso também de Nossa, demorar muito mais, foi super cansativo. Mas eu lembro daquele céu, assim, a gente chegou aqui era a gente pousou tipo 8 e pouco da manhã aqui em Málaga. E eu lembro do céu, assim, de Madrid pra cá, a gente super cansado, mas aquele céu com laranja que eu nunca tinha visto na minha vida, sim, assim, bem sim, intenso ali, eu voando, eu falei: "Já comecei a gostar daqui". Quando a gente que demais. chegou, assim, aquele reencontro de papai, não sei o que, não sei o que lá, e foi Sim, vendo a cidade com aquele dia, né, clareando. Nossa, foi muito, muito mágico. Eu lindo. sabia que aqui era o meu lugar e cada vez mais eu tenho certeza que aqui é meu lugar no mundo, assim, eu sou apaixonada. Nossa, tem várias coisas que também assuntos para outros episódios que
Não é A gente perfeito, gente. compara, que já Não é não é perfeito. perfeito, mas assim, em termos gerais, é um lugar que eu gosto muito de viver, que hoje meus filhos amam, Hum. né, tem uma qualidade de vida, assim, que eles sentem falta, óbvio, dos amigos, da família, mas, nossa, que bom, né, mamãe, se fosse no Brasil a gente não ia poder fazer isso, né, situações específicas, sabe. É, E os isso os pra seus mim é já estão numa maravilhoso. idade que eles conseguem fazer esse balanço, os meus não. Os meus não É, lembram de coisas do Brasil, e às vezes eles falam algumas coisas e a gente tem que fazer esse exercício que os seus já fazem. "Olha, mas se a olha gente só. morasse no Brasil, a gente não teria isso". E aí cai a fichinha deles e aí eles, caem na realidade, sabe. Mas os seus estão, eu acho que tem essa diferença, né, os meus não lembram das coisas do Brasil, o Antônio lembra muito pouco, o Bento não lembra. Então a gente tem que fazer esse exercício. Os seus, mas assim, os meus vieram, tal, estava com papai e mamãe, nã foi difícil para eles? Foi, e eu quero depois falar sobre isso, que é isso, as pessoas falam: "Ai, criança se adapta". Se adapta, mas não significa que eles não sofram. Eles sofrem, Uhum. eles sentem. Eh, então os meus foi ali, blá, foi. Os seus não, os seus já estavam numa idade, numa maturidade que eles conseguem falar e nomear, né, de tipo: "Não, mas no Brasil eu tinha isso e aqui eu não tenho". E aí traz aquele desconforto pra gente de tipo: "Mas a gente tá tentando, né, a gente tá aqui porque a gente tá tentando", e aí a gente, é difícil. A idade dos É. seus, amiga, eu falo, algumas seguidoras já me trouxeram, algumas amigas já, eu falo: "Vocês são muito corajosas". Eu acho que a idade dos meus foi uma idade, que fluiu, assim, sabe. Não que foi fácil, não foi fácil. Uhum. Mas eu acho que foi mais fácil, sabe. Mas na idade dos seus, assim, eu acho um desafio absurdo, pela questão da escolaridade, pela questão da de já ter essa maturidade mesmo das coisas, sabe. Parabéns. Pra nós, né, amigas? Todas nós, a gente sempre dá um jeito. Mas é isso, estejam preparadas, sabe, porque, e eu vejo já, né, de pessoas, seguidoras, tudo, que algumas sofrem muito com essa questão, né. É um tema muito sensível. Mas eu Sim, falo, quando a gente está preparado e a gente escuta outras histórias, né, a gente pode aprender, se inspirar com cada situação que cada uma vive, né. sim, Porque eu vejo gente que chegou muito na empolgação, mas não estava estruturalmente preparada, porque desafio sempre vai ter, né. E se você já vem com essa cabeça: "Gente, eu vou passar por esses desafios", e você já tem que saber mais ou menos onde você sim, vai pisar, né. Eu sim, acho que as pessoas às vezes, algumas vêm sem pensar e faz, depois sofrem é. consequências e abala uma família inteira, né. A gente Sim, tá falando sim, muito aqui de família, da gente ser a sim, estrutura. É isso, então a gente tem que usar a sabedoria, né, ter uma estratégia sim. pra gente lidar com essa situação que é inevitável, né, vai Exato, acontecer quando você vem com exato, família. exato. Eu acho que é isso. Você falou uma coisa muito legal, ter muito pé no chão. Eu acho que a gente se deslumbra muito com o dia a dia, com as coisas e tal, mas eu acho que a gente tem que ter realmente o pé no chão de realista, que foi um pouco do que eu fiz no sentido de não criar expectativas. Eu fui, Zeca Pagodinho, deixa a vida me Isso. levar, sabe. Porque eu sou muito ansiosa também, e eu tinha um medo absurdo de criar uma expectativa e aí o tombo ia ser muito grande. Então assim, quando a gente vivia algumas coisas de tipo: "Tá". Sofria, chorava, sentia e tal, mas eu acho que se eu tivesse criado uma expectativa seria muito pior, sabe. Com Então é isso, é certeza. ter pé no chão, ser realista, estamos felizes aqui, sim, mas aqui tem defeito, tem problema, tem caos, tem, é o país, gente, não existe lugar perfeito, existe isso que você falou e eu também me sinto muito, aqui é meu lugar no mundo, eu sinto, assim. Independente da pra onde eu for amanhã, eu não pretendo sair da Espanha, não pretendo sair de Madrid. Talvez de Madrid sim, né, às vezes as crianças "Vem pra mais cá amiga, vem ser minha às vezes as crianças vizinha". mais velhas, né, não sei. Mas eu não me vejo fora da Espanha, mas assim, se um dia eu tiver que sair da Espanha, a Espanha vai ser aquele lugar que eu falei, que eu me senti, sabe, que eu É. pude
experimentar uma nova Amanda e que eu gostei de experimentar, sabe. Acho que a gente pode voltar até com o próximo episódio fazendo um gancho muito do que mudou na gente até como mulher, como Ah, mãe, como boa. esposa, né, porque, Adoro esse adorei isso que você falou assunto. e minhas amigas falam: "A skin Suzela espanhola é tal e tal e tal", e é isso, acho que a Sim, gente vai sim, mudando. sim. Não esqueçam de se inscreverem no canal, deixarem seu like, deixarem seus comentários, falarem pra gente se vocês estão gostando, se não estão gostando, se o áudio tá bom, se o vídeo tá bom. Como a gente já falou, a gente tá aqui, ó, tentando, aprendendo. A ideia é cada episódio melhorar, né, Su? Mas A estamos gente aqui. tá na fase de a gente tá engatinhando agora, né. Já Exato, nasceu, exato. já estreamos, agora a gente tá engatinhando, e a gente conta muito com esse apoio aí de vocês, pra curtirem, comentarem, eh, colocarem também, né, a experiência de vocês aqui, Sim, por porque eu sou favor, a muito gente adora. curiosa, gente, adoro A esse gente esse adora. tipo de interação. Exato. E é isso. Próximo episódio a gente volta falando um pouquinho mais das nossas mudanças como mulher, esposa, profissional e tudo mais. Exato. Beijo, gente. Tchau, Mandita. Beijo.